Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para gente continuar o que a gente começou no dia 13 de agosto. Dia 13 é um dia bom, né, para começar alguma coisa, era uma segunda-feira. E hoje é a live de número 21. Quem não assistiu as outras, tem duas que eu não consegui salvar, infelizmente. E a de sábado é uma delas que eu não consegui salvar. Quem assistiu, assistiu. Eu estava num lugar muito bonito, mas aí acabei não salvando. Então, a ideia é esta, que pra gente parar 15 minutinhos por dia para ler o livro Anthony Robbins, que na verdade está esgotado. Então, a forma de a gente aprender um pouquinho mais com ele é essa daqui. Eu tô um pouco mais distante, eu elegi o mesmo cantinho, que é o meu cantinho de leitura aqui em casa. E, na verdade, por isso eu tô um pouco mais distante de vocês, vou ter que colocar o óculos. Sim, uma tarde com muito frio hoje, né? E que bom que a gente pode ter esta forma de estar aprendendo um pouco mais. A gente está no capítulo 3, na página 51. E só pra gente se lembrar, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele introduz os temas e fala muito sobre o poder do Estado, o estado de recursos, que é aquele que você consegue, sim, ter mais recursos, como o próprio nome diz, para empreender aquilo que você sabe que é necessário para o seu dia a dia. Quando a gente está triste, quando a gente está chateado, a gente demora mais para até sair da cama, até escovar o dente, fazer o seu alimento, e isso, obviamente, compromete a produtividade, seja para o seu trabalho, seja para o seu estudo, de qualquer maneira a gente vai se atrapalhar. E ele, inclusive, fala sobre como a gente faz o nosso estado, que a gente determinou nas nossas lives, essas 20 lives anteriores, sobre o estado e o estado uau, que muda muita coisa. Só mudando a postura e a fisiologia eu já mudo muita coisa. Eu pus um post, um vídeo pequeno, na verdade, que eu acabei fazendo lá em Paris, em julho agora, da Torre Eiffel brilhando. E é interessante notar porque todo mundo tem sonhos, e sonhos a gente quer realizar. Um sonho da Delúcia era conhecer Paris, e isso me deixou muito feliz de poder estar nessa vibração de realização dos meus sonhos. E aí, esse meu cantinho aqui inteiro é feito com o que eu tenho de lembranças de Paris, exatamente porque é o que me movimenta todos os dias para eu poder continuar na vibração de alcançar mais dos meus sonhos, mais realizações. Esse post, na verdade, ele é lindo, né? Porque ele tem a Torre Eiffel brilhando, mas a frase que é impactante é: respeite os seus sonhos. Às vezes a gente sonha e acha que é muito grande, que não é pra gente. E, na verdade, se sonhar faz bem, entre sonhar pequeno e sonhar grande, já sonha grande logo de vez, porque isso sim pode fazer a diferença na nossa qualidade de resultados. Esta é a proposta. Ontem, na verdade, a gente terminou a leitura na página 51, falando sobre o poder do Estado, que é o capítulo 13 inteiro, fala sobre isso. E ele dizia, na verdade, Tony Robbins dizia aqui, que cada pessoa percebe uma realidade de forma individual, intrínseca, própria dela. E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, um acidente que de repente duas pessoas tenham sido chamadas a testemunhar, elas podem dar versões muito diferentes. E aí, assim, ela não viu então a mesma coisa? Sim, porém, cada um vai receber o evento na conformidade do que ela já tem de bagagem. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que já sofreu um acidente, parecido até com aquele, ela vai ter uma percepção muito mais intensa do que aquela pessoa que nunca sofreu acidente. E aquela pessoa que, mesmo não tendo sofrido acidente,
vá precisar testemunhar, ela na verdade pode ter dado mais atenção àquilo que ela ouviu ou àquilo que ela viu e, portanto, as percepções sobre o mesmo evento são diferentes. Olha que interessante dado, até para a gente trabalhar lá no direito, porque o direito se utiliza muito das provas testemunhais, né? Importante isso. E aí ele termina, inclusive, a leitura de ontem terminava, né, dizendo: talvez seja por isso que Einstein certa vez disse: aquele que tenta se pôr como juiz no campo da verdade e do conhecimento, ele é submerso pela risada dos deuses, porque julgar não é algo que deva ser importante para que faça efeito na vida do outro e nem para despender a nossa energia. O dono da verdade, aquele que se acha o dono da verdade, ele corre o risco, então, de virar piada, né? Isso que é interessante. E aqui eu estou com a água da Delúcia, né? Que é aquele gesto que a Delúcia faz todas as vezes que ela toma água, agradecendo essa energia que alimenta não só o corpo, mas também a alma. Às vezes a nossa fisiologia precisa só de um copo d'água. Às vezes a gente acha que é uma bomba de chocolate e não precisa ser uma bomba de chocolate. Às vezes é a bomba assim, mas não é tão verdade assim. Primeiro a gente toma água e aí, se não melhorar, aí a gente vai verificar outras questões. Olá Maria, olá Júlia, olá Paulo, olá Gorete, que coisa boa, Odete também já tá aí, Amanda, muito bom ver vocês aqui comprometidos com os resultados novos. Gratidão. E aqui, então, a gente continua na leitura de hoje. Uma vez que nós não sabemos como são as coisas na realidade, mas só o jeitão que nós as representamos para nós mesmos, por que não representá-las de uma forma que nos fortaleça e aos outros também, em vez de criar limitações? A chave para fazer isso com sucesso é o direcionamento da memória, a formação de representações que criem com solidez os mais fortalecedores estados para o indivíduo. Em qualquer experiência, você tem muitas mais coisas que você pode focar, ou enfocar, ele usou. Mesmo a pessoa mais bem-sucedida pode pensar no que não está dando certo e entrar num estado de depressão, frustração ou raiva. Ou pode ainda focar todas as coisas que dão certo na sua vida e assim ficar num estado de mais recursos. Não importa quão terrível seja a situação, você pode representá-la de uma forma que o fortaleça. Quando a coisa não é boa, uma das perguntas que a gente pode se fazer é: o que eu preciso aprender com este desafio que está na minha frente? Às vezes uma simples pergunta como essa, o que eu posso aprender com esse desafio, me faz refletir e alcançar uma visão distanciada do problema que favorece encontrar a solução. É muito interessante isso, né? Vamos continuar. Veja, claro que há... Nossa, onde foi que eu... eu tinha acabado de virar a página. Veja, as pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos seus estados mais cheios de recurso de uma forma consistente. O que é isso, Adelúcia? De uma forma mais regular e mais profunda. Eu falava sobre isso em algum outro momento. A diferença, na verdade, por exemplo, hoje, Adelúcia, né? Eu tenho dificuldades, eu tenho desafios, com certeza. Eles não deixam de existir e eu não consigo mudar o mundo e tirar todos os problemas da minha frente. A diferença da Adelúcia, depois desses 23 anos de estudos intensos em programação neurolinguística, acompanhando grandes mestres e, inclusive, os 14 anos atuando como coach em diversas áreas, é que eu enfrento, aliás, veja, vamos voltar. O desafio vem e eu olho para ele e às vezes me deixo cair um pouco, fico chateada, fico triste, fico um pouco frustrada, decepcionada,
mas eu consigo identificar aquele sentimento que eu estou sentindo e consigo mudá-lo com mais rapidez. Então, em outros tempos, sem estes conhecimentos, sem a aplicação destes conhecimentos, eu demorava mais. Às vezes eu demorava 3 meses, 6 meses para sair de uma dificuldade, de um desafio, de uma frustração, de uma tristeza. Eu acho que já até comentei com vocês que estão aqui com mais frequência, que tinha um tempo em que os meus desafios eram muito grandes, mas eu fazia com que eles se tornassem ainda maiores. E aí eu chorava muito, eu rezava muito, não que rezar não seja bom, muito pelo contrário, rezar é uma das formas que a gente pode se autoajudar, mas ela não soluciona tudo, ela não me dá as chaves para eu descobrir qual é a minha fisiologia que funciona, quais são os pensamentos que eu posso escolher ter para mudar o estado em relação àquilo. A diferença então hoje, além disso eu ainda acendia muitas velas, tá? Muitas velas. E também não me clareavam. A partir do momento que eu comecei a praticar e a praticar diariamente, eu consegui ter mais rapidez para eu me conhecendo, sabendo como eu formulo os meus pensamentos e a minha fisiologia, o quanto ela me ajuda ou me atrapalha. Eu comecei a identificar mais facilmente tanto o estado de recurso como o estado de pobre em recursos. E aí eu consegui, identificando-os, saber como eu funciono, quais são aquelas 3 portas para aquele banquete que a gente falava lá no capítulo número 2, para que eu possa sair desse estado com mais facilidade. Confesso que hoje eu até fiz uma postagem, as pessoas ficam achando que é só uma questão de marketing, não é verdade. Eu de verdade não acordei muito bem hoje. Alguns desafios um pouco diferentes dos quais eu estou acostumada surgiram e eu preciso lidar com eles, e são desafios que têm uma intensidade de média para forte, e eu vou encontrar os melhores caminhos. Numa outra época, talvez eu não estivesse aqui falando com você por conta dos desafios que eu estou vivendo, infelizmente. Mas, como eu agora preciso, primeiro eu tenho esse compromisso com você, segundo, eu já comecei a identificar, já há algum tempo, de uma forma mais clara, como eu posso mudar não só a minha fisiologia, mas a qualidade dos meus pensamentos, eu consigo ter mais clareza nesse estado de recurso para solucionar exatamente o novo desafio que está aqui para eu resolver. E é por isso que, mesmo com todo esse estado, eu não deixei de trabalhar, até porque não é muito fácil você parar de trabalhar nesses momentos bicudos, exatamente quando você não está bem. Então, eu consegui sim manter meu estado, os olhos se ressentiram um pouco, infelizmente. Quem tiver até curiosidade pode ler Louise Hay, é uma pessoa linda, querida, que foi embora deste planeta há um ano atrás, exatamente no dia 30 ou 31 de agosto de 2017, com 92 anos de idade. Ela enfrentou um desafio muito grande na vida dela e por isso ela foi em busca de soluções e começou a espalhar as soluções através de alguns livros, e tem um em especial que é Cure Sua Vida, Você Pode Curar Sua Vida, exatamente isso, Louise Hay. E ela diz, quando a gente tem dificuldades na sua visão, que você fica com alergias, com coceira, irritação, é porque você não está com vontade de encarar de frente o desafio que você precisa ver. E por isso você faz uma alergiazinha para poder ficar um pouco escondidinha. Então, eu dei um jeito, melhorei a minha visão, tá ainda um pouco irritada, não pude fazer uma maquiagem mais intensa, também por isso, mas estou aqui trabalhando e fazendo o meu melhor para te entregar o que a gente tem como proposta, que é uma live todos os dias de no máximo de 15 minutos a meia hora, com comentários, leitura e comentários do Poder Sem Limites.
Portanto, vamos escolher os nossos estados, não importa quais sejam os desafios que a gente tem pela frente. Veja, a chave para... Nossa, de novo eu passei para outra página. Hoje eu estou um pouco relapsa, né? Talvez seja um pouco pela dificuldade que eu estou aqui, que não está na minha mente agora, mas acaba aparecendo na nossa frente. Veja, as pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos seus estados, ele continua, e ele ainda pergunta, né, com os resultados consistentes que seja regular, que seja intenso. Mas ele ainda diz, né, não é essa a diferença então entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas que ainda não o são? Torna a pensar em W. Mitchell, só para relembrar, W. Mitchell é aquele empresário americano, palestrante, eu inclusive... encontrei as fotos dele na internet recentemente e ia compartilhar e acabei não compartilhando, que sofreu aquele acidente de moto que queimou parte muito considerável do seu corpo, inclusive do rosto, transfigurando porque houve queimaduras muito fortes, e em seguida ele sofre um acidente de avião e ele fica paraplégico. Então, W. Mitchell foi essa pessoa que, mesmo enfrentando todos esses desafios nada bons, perto dos 30 anos, ele conseguiu se tornar o mega empresário que ele ainda é hoje, né? Não é o que lhe aconteceu que importa, ele diz, Tony Robbins, mas a maneira como W. Mitchell representou para ele daquele evento que aconteceu. Apesar de estar terrivelmente queimado e depois paralisado, ele encontrou uma forma de se pôr num estado rico de recursos. Lembre-se, nada é intrinsecamente mal ou bom. O valor é como nós o representamos para nós mesmos. Podemos representar as coisas de uma maneira que nos deixa num estado positivo, ou podemos fazer o oposto. Pare um momento para pensar num tempo em que você estava num estado de força. Esse é um exercício poderoso, né? Eu tenho certeza de que todos vocês em algum momento já passou por alguma situação em que você falou, uau, como eu saio dessa, né? E quando você volta lá para aquele momento, você descobre que passou, esse é o primeiro ponto, todos os desafios, eles passam. E isto também vai passar, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o mais importante, de que maneira foi que eu venci aquele obstáculo, né? De que maneira eu me empoderei ou quais eram os recursos que eu tinha para eu enfrentar? Nesse momento, na verdade, me ocorreu lembrar de como foi que eu venci o desafio de entregar a bendita dissertação do mestrado, que foi exatamente há 11 anos atrás. Existia um tempo que eu pensei que eu não ia conseguir. Existia um tempo que eu dormia cerca de 2 horas a cada 24 horas. E mesmo assim, com intervalos. Eu dormia 1 hora, aí eu ficava mais 12 horas trabalhando, aí eu deitava e dormia mais 1 hora, e aí eu ficava mais 12 horas trabalhando. Porque você tem prazo para entregar a dissertação, e você tem todas as outras coisas que você está fazendo. Então, não é simples de cumprir. Eu me lembro que no dia 30, aliás, na semana passada eu lembrei bastante disso, porque no dia 30 era quinta-feira e na semana passada também, dia 30 de agosto, era numa quinta-feira. E eu precisei entregar a dissertação na editora para que ela imprimisse e encadernasse na quinta-feira até as 9 horas da noite, eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu pegar os livros, né, que aliás um deles está aqui, nem sei se dá para ver, tem um monte de coisa aqui que não era para estar, né? Mas a gente não faz nada que seja treinado antes. Então tá aqui, inclusive. Eu mandei para a editora na quinta-feira, 9 horas da noite, e eu precisava pegá-lo na sexta-feira, perto das 4 horas da tarde, para daí entregar na faculdade, na PUC, São Paulo. E aí, às 9 horas da noite, não tinha mais como eu revisar, já tinha mandado para a editora, não tinha como revisar. E então eu dormi. E aí eu dormi, e dormi muito, e na sexta-feira, no dia seguinte, eu nunca me atrasei para levar minha filha no colégio, e naquele dia eu me atrasei. Ela me acordou, mãe, eu preciso ir para a aula, você não vai me levar? E ela falava baixinho, não querendo incomodar, eu estava ali dormindo, depois de mais de 30 dias
praticamente dormindo 2 horas a cada 24 horas. E quando eu terminei, e quando eu defendi, porque daí você tem que defender a sua dissertação, que por acaso também foi no dia 22 de outubro daquele ano, 2007, depois que acabou tudo, daí eu fui com a minha irmã querida para Madrid para comemorar. E aí eu ria sozinha e falava, uau, como foi que eu consegui isto? Então, este é um estado de recursos. Naquele momento, enquanto eu não tinha entregue a dissertação na editora, quinta-feira, dia 30, às 9 horas da noite, eu achava que eu não ia conseguir. Depois que passa, você fala, uau, venci! E aquilo te dá uma energia muito grande. É um desafio difícil? Sim. E quantos outros não aparecem? Muitos. E a gente pode usar aquele estado de empoderamento que fazia você dormir tão pouco e insistir, fazer diferente, muito melhor, de um jeito que você até acha que não vai ter forças e você encontra forças, você se lembra daí para poder resolver qualquer desafio. Até porque só existe uma coisa, minha avó querida falava isso, só existe uma coisa que não tem solução. E talvez hoje, com um pouco mais de clareza, até isso não é mais problema. Minha avó dizia que não tinha solução só para a morte. Ela dizia também que para morrer basta estar vivo. Eram frases dela, que era uma pessoa muito querida e iluminada. Hoje, na verdade, com a visão de mundo que eu tenho e de morte, eu fico muito tranquila para dizer que até a morte não é problema. Você se distancia de pessoas queridas apenas num plano físico, mas você vai estar conectado com elas quanto tempo você estiver mais ainda aqui na vida terrena, que é só uma passagem. A gente realmente está aqui para aprender muita coisa e vai ser muito legal se a gente aprende rápido, né? Até porque coisas boas a gente quer muito rápido. Por isso, vamos continuar a leitura, porque a Delúcia fala muito e eu acho que hoje eu não coloquei o meu alarme, mas não vou me demorar ainda, tá? Veja bem, o que ele coloca ainda, né? Isso é o que fazemos ao fazer uma determinada técnica que ele conta aqui no livro e que eu me reservo ao direito de não contar. Eu acho que quem estiver com muita vontade de saber vai me buscar lá no WhatsApp, mas é um pedaço que eu me reservo o direito porque nós temos 2 pessoas queridas que são mais jovens, que estão acompanhando todos os dias as lives. E em respeito a essas 2 pessoas, a Delúcia não vai ler esta parte do livro, tá? E quem quiser a gente fala lá no privado, na verdade, pelo WhatsApp. Mas é uma técnica super interessante e que quem conhece Tony Robbins já sabe do que se trata, mas é uma técnica de empoderamento. Basicamente é uma técnica de empoderamento. Bianca Lisboa, coach Bianca Lisboa entrando aqui também. E eu tenho até uma coisa interessante, Bianca. Eu ganhei de presente de você uma coisa muito linda. E eu hoje decidi inovar estou fazendo a live no Felizmente Saudável e no Mulher Mais Forte. A minha ideia é colocá-lo em ação, porque eu acredito mesmo que nós mulheres juntas somos muito mais fortes. E é por isso que eu estou com a outra live, com o outro Instagram ligado. Tem uma pessoa, eu na verdade não sei nem se é uma mulher ou se é homem, é um homem, salvo engano, Dr. Cláudio, e eu fico muito feliz de poder ter ele ali, porque esse Instagram Mulher Mais Forte não é só para mulheres, é para homens também. E a ideia é sempre que a gente possa inovar, trazendo algumas coisas muito mais clareadoras. Por isso, Bianca Lisboa, gratidão por todas as coisas boas que a gente já conversou hoje, necessárias, né? E vamos continuar então com o nosso Poder Sem Limites. Veja bem, ainda, né, sobre esta técnica, ele ainda diz que com esta técnica de empoderamento as pessoas aprenderam como mudar a sua fisiologia e como mudar as suas representações internas
sobre o que podem ou não podem fazer. E assim cumprir aquela técnica é algo que é realmente transformador e que as pessoas sabem que poderão fazer. Para mim, essa técnica foi passar pelo mestrado em Direito Tributário, porque realmente foi uma prova de fogo. Vejam, ainda assim, uau, aqui ele fica muito tempo falando sobre esta técnica, página 52 e página 53, e por isso não cabe a gente ainda continuar, tá? No entanto, ele diz, se você imaginar as pessoas batendo palmas para você, dançando e festejando juntas, se visse uma cena de total alegria e excitação, você ficaria num estado bem diferente. É muito interessante, isso que ele está falando é sobre a validação do outro. No que diz a validação do outro, no que diz respeito a isso, vamos só parar para pensar, e aí eu acho que a gente encerra por aqui a leitura de hoje, para a gente não se estender mais. Quando a gente pensa na validação do outro, talvez essa seja a dificuldade maior para quem é pai e mãe. Porque quem é pai e mãe, quem não é pai, quem não é mãe, não assumiu o compromisso de formar novos cidadãos. E talvez então tenha só o compromisso consigo mesmo de estar no seu estado de melhor recurso todos os dias, porque ninguém quer ficar num estado de não recurso. Quando você decide ser pai, quando você decide ser mãe, daí não tem muito por onde, né? Você assume essa responsabilidade que é fantástica em todas as suas fases, você tem todos os pontos de dificuldades e os pontos de alegria em todas as fases. E não é fácil e também não é impossível. A questão é você tem mais responsabilidade. E aí, veja, só pra gente parar um minuto. Se eu, Adelúcia, para eu me sentir bem, eu preciso da validação dos outros, quando inclusive peço para você se concorda com o que a Adelúcia está falando, com o que o Tony Robbins está falando, que me mande coraçõezinhos. O que significam os coraçõezinhos? Significa, Adelúcia, eu estou te aplaudindo. Adelúcia, isso que você está falando está fazendo sentido para mim. E isto é importante para nós adultos. Ou vocês não gostam de validação? Veja, essa validação é importante para o adulto. E para a criança? Vamos pensar sobre a criança? A criança precisa muito mais da validação. Nós adultos, vamos pensar ainda enquanto adultos, eu tenho a forma de encontrar a minha validação. Quando eu sei que eu empreendi aquela jornada do mestrado e fui bem sucedida, tem muitas pessoas que não concluem o mestrado, porque elas não querem ou não têm coragem de enfrentar a banca examinadora, que é banca oral. Então, às vezes, eles não entregam a dissertação ou se entregam, não aparecem para a defesa oral. Eu sei que ali eu consegui o estado de recursos que eu precisei. E, portanto, quando eu preciso de validação, eu vou buscar onde eu já obtive a minha própria validação. Eu sabia que era difícil. Eu sabia que eu achei que era impossível e no final deu certo. Passou, já tem 11 anos, olha só que loucura. Mas é claro que quando eu tenho esses coraçõezinhos que eu estou recebendo, eu fico muito feliz e agradecida. Agora, e a criança? A criança vê o pai e vê a mãe como heróis. E eles querem saber se eles estão no caminho certo. E daí existem, no mínimo, duas possibilidades de pais e mães. Ou eles são, no mínimo duas, eu não estou esgotando o assunto. Existem pais que são muito concessivos, passam a mão na cabeça do seu filho, e aí corremos um risco de formar cidadãos
que estão tão acostumados a serem validados sem nenhum esforço, que eles acreditam que no mundo vai ser assim também. Não é verdade, né? O mundo não é assim tão bonzinho só porque é meu filho. Muito pelo contrário. Então, validar significa você dar um elogio, dar um feedback sobre aquilo que é real, que é verdadeiro. Você precisa ser autêntica nesse momento. Senão a própria criança sabe que não é tão verdade. E aí ela acaba, primeiro, se acostumando com uma validação gratuita. Segundo, acreditando que a vida é fácil. E não é verdade. Mas é muito importante também que eu não caia do outro lado, né? Porque se existe o pai e a mãe muito concessivos, existe o pai e a mãe que são muito rígidos. E tão rígidos que são extremamente críticos. O que é ser crítico, Adelúcia? É a gente ficar só apontando os defeitos. Ué, como? Você só fez isso? É sua obrigação, tem que fazer mais. Veja... São muitas as falas e eu não vou conseguir reproduzir todas elas aqui. A questão é, no meio de todo o universo, inclusive da Adelúcia, eu tenho pontos positivos e tenho pontos negativos. Se você só olhar para a Adelúcia e dizer assim, nossa Adelúcia, mas que live chata que você fez, que live comprida que você fez, anyway... eu vou ficar um pouco triste, porque o intuito era que fosse boa. Mas se você me disser o que ficou de bom para você, o que foi útil, eu vou aprender onde eu posso melhorar mais, onde eu posso reforçar os pontos bons. E é essa a ideia quando a gente está formando novos cidadãos. Eu sei que nele tem pontos negativos e tem pontos positivos. Quando eu reforço validando o ponto positivo, eu mostro para a criança que ele tem condições de merecer mais validação exatamente quando ele fizer mais daquelas coisas boas. É esta a intenção. E ainda assim, talvez você descubra lá na frente que você fez o seu máximo e não deu tanto resultado quanto você imaginou que poderia ser. E a gente não é perfeito também. Mas quando se trata de filho, a gente quer que dê certo, que dê muito certo. E é por essa razão que a Adelúcia, quando trabalha com o coach de maternidade consciente, maternidade real, trabalhando com pais e mães, é uma das coisas que a Adelúcia mais trabalha em termos de validação, que é o ponto que o Tony Robbins deixou pra gente refletir. Até amanhã, às 16 horas, em mais uma live, seguramente com a Adelúcia com menos problemas de alergia na vista, porque já terá encontrado soluções muito poderosas para enfrentar os novos desafios que chegaram recentemente, mas que são todos sanáveis, são todos com soluções possíveis. Essa é uma questão de eleger a melhor solução. E é por isso que eu agradeço você por estar com a Adelúcia e te parabenizo por tomar a decisão de aprender não apenas com a Adelúcia. A Adelúcia tem uma prática de 23 anos de estudo sobre a PNL e a Adelúcia tem uma prática de 14 anos como coaching em programação neurolinguística. Mas não é só isso, é aprender com quem está fazendo o efeito em muitas vidas, ao redor de muitos lugares do mundo. E é por isso, obviamente, um pouco mais distante da gente. Mas a Adelúcia está aqui e tem condições de tirar suas dúvidas, não importa onde elas estejam. E por outro lado, eu queria só lembrar uma coisa. Hoje me ocorreu uma coisa interessante. Às vezes eu converso com algumas pessoas, coaches meus, e eles dizem, Adelúcia, eu não gosto de viajar. Ai, Adelúcia, não tenho tempo para viajar. Não, Adelúcia, eu não tenho dinheiro para viajar. E é muito interessante, porque depois, aos poucos, através do processo coaching que vai caminhando, a gente vai descobrindo que, por exemplo, não é uma questão de falta de tempo ou de dinheiro ou de não gostar. Ele tem vontade sim de fazer muitas coisas, mas ele não gosta de sair daquilo que ele já tem como conhecido, a cama. Então, quando a gente pensa em viajar, existem algumas dificuldades, tá? Uma delas, por exemplo, é você parar e pensar, bom, eu quero ir para os Estados Unidos, eu falo inglês?
eu quero ir pro Reino Unido, eu falo inglês, ou para qualquer outro lugar do mundo, onde o inglês normalmente é uma língua, é uma segunda língua, mas muito utilizada. Então, uma das coisas que a maior parte das pessoas tem é o medo do idioma estrangeiro. Então, quem tem filhos, é muito legal investir nesse aprendizado já bem cedo. E é muito legal, e eu queria dizer isso, eu não sei se minha mamãe tá aqui, ela não tem Instagram. Às vezes ela assiste com a minha irmã ou com o meu irmão. A minha mamãe, esta pessoa linda e muito esclarecida, já lá atrás imaginava que o inglês era uma coisa muito necessária. Tanto é verdade que minha irmã entrou para fazer o inglês muito cedo e eu também. E por isso, hoje a gente até se estranha um pouco, ou as pessoas estranham, né? Quando a gente fala inglês fluentemente em qualquer lugar do mundo, porque a gente começou lá atrás, bem cedo. Meu irmão não se interessou, eu sei que meu irmão também tá aqui, um fofo, querido, amado, não se interessou, não fazia parte do mapa dele, como não faz até hoje aprender uma língua estrangeira. Mas se você tem um filho e se preocupa que ele aprenda uma língua estrangeira, é importante que comece o mais cedo possível. É um investimento que só se reverte em benefícios. Por outro lado, alguns outros complicadores de quem diz que não tem vontade de viajar, ou não gosta, ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, é a falta do conforto. Então não quer dormir numa cama de hotel, porque é diferente da sua própria cama que é tão conhecida. Não quer usar um banheiro de hotel ou um banheiro público, porque você sai para passear muitas horas e aí você não tem jeito. Você acaba precisando usar banheiros de restaurantes, de cafeterias, no meio da rua. Não é no meio da rua, tá, gente? O banheiro é restrito dentro de um restaurante, dentro de uma cafeteria. Mas você precisa usar um banheiro que é público. Ou os pés doendo, porque você caminha bastante. Ou a comida diferente, será que meu estômago, meu organismo vai se acostumar, e etc, e etc. Na verdade, tudo isso tem a ver com zona de conforto, e a gente pode estreitar um pouco mais, porque vai se estreitar também na leitura do Tony Robbins, falar sobre o que é novo, o que é desconhecido. E hoje se fala muito em sair da zona de conforto. E, na verdade, a zona de conforto, ela é tão boa, ela é tão aconchegante, que a ideia não é sair da zona de conforto, mas expandir a zona de conforto. Aí sim começa a fazer sentido, para que você possa estar confortável numa área um pouco mais ampla. Esta é a ideia. Amanhã eu inclusive coloco sobre a questão do inglês, porque do inglês não é assim, in your comfortable zone. Não, no inglês é apenas, quando você aprende PNL lá fora, é apenas in your zone. Aqui para o Brasil é que veio dentro dessa tradução, onde veio para a zona de conforto e não apenas a zona conhecida, que era a ideia lá do inglês. Mas isso é uma questão, outra coisa, de interpretação e até da tradução. Para este momento eu encerro, agradecida por você estar comigo até aqui e acreditando que, se for útil para você, você vem mais vezes para praticar do jeito que a gente quer, a barriga tanquinho. Não é no primeiro dia, não é só em um único dia, não é só em 1 hora ou 2 horas num único dia. Você precisa estar reiterando nesta prática. E é por isso que eu te agradeço por você ter ficado até aqui. E se for útil de verdade, me deixa saber de alguma forma, deixa seu comentário, me acessa lá no WhatsApp e a gente se encontra de novo amanhã aqui. Beijo grande, uma noite de sono restaurador e que amanhã o seu dia comece iluminado. Não importa se tem chuva ou sol lá fora, o sol vai brilhar dentro de você. Beijo grande. Agora aqui a Delu.